Muitas vezes, olhamos para os pecados de maneira superficial, acreditando que todos têm o mesmo peso diante de Deus. Mas, e se eu te dissesse que existem pecados que carregam uma carga espiritual tão destrutiva que podem mudar radicalmente sua vida, seu relacionamento com Deus e até seu destino eterno? Esses pecados não são apenas transgressões físicas, mas são incentivados por forças espirituais que trabalham para nos afastar de Deus. Hoje, quero falar com você sobre 4 pecados sexuais que têm consequências muito mais profundas do que você imagina. Se você sente que sua vida espiritual está fraca ou que sua conexão com Deus está distante, talvez esses pecados estejam agindo, mesmo que de forma sutil. O que torna esses pecados tão perigosos? Eles não afetam apenas o corpo, mas também a mente, a alma e seu relacionamento com o Criador. São portas abertas para influências malignas que trabalham silenciosamente para destruir tudo o que Deus tem planejado para você. Talvez você não tenha percebido o impacto, mas esses pecados podem estar minando sua fé, seu bem-estar espiritual e até mesmo seus relacionamentos. E o mais alarmante, muitos de nós temos tolerado esses pecados em nossas vidas, acreditando que são normais ou inofensivos. Mas hoje, eu te convido a abrir os olhos e a enxergar essas práticas pelo que realmente são: armadilhas perigosas. A Bíblia nos dá uma visão clara sobre o peso dos pecados sexuais. Em 1 Coríntios 6,18, Paulo nos adverte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Deus trata a sexualidade com extrema seriedade, e não é à toa que a ordem aqui é fugir. O pecado sexual tem o poder de nos afastar de Deus de uma forma única e profunda, criando uma barreira espiritual que dificulta a nossa comunhão com Ele. E para evitar que isso aconteça, é essencial entendermos a gravidade desses 4 pecados e como eles podem impactar nossa vida espiritual. Antes de continuarmos, preciso reforçar uma verdade importante. A sexualidade foi criada por Deus para ser algo belo e sagrado, desfrutado no contexto do casamento. O prazer que Deus planejou para nós é legítimo, mas deve ser vivenciado de acordo com seus padrões. O inimigo, no entanto, distorce essa bênção e tenta nos seduzir com prazeres momentâneos que, a longo prazo, trazem dor, culpa e destruição. Não permita que alguns minutos de prazer carnal destruam o propósito que Deus tem para você. Vamos então descobrir esses 4 pecados sexuais que têm um impacto espiritual tão profundo e aprender como podemos evitá-los para proteger nossa vida e nossa relação com Deus. Pecado 1. Masturbação. O pecado contra o templo do Espírito Santo. Psicologicamente, a masturbação pode aprisionar a pessoa em um ciclo vicioso de isolamento e solidão. Muitos se afastam de amigos, irmãos na fé e até de relacionamentos íntimos por sentirem que estão falhando constantemente com Deus. Essa prática distorce nossa percepção do que é a verdadeira intimidade e do amor, dificultando o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis e duradouros. Apesar de parecer um pecado inofensivo, com o tempo ele erode nossa capacidade de nos aproximarmos de Deus e das pessoas ao nosso redor. Nosso corpo foi criado para ser um templo do Espírito Santo, um lugar de pureza e comunhão com Deus. Quando não cuidamos desse templo, deixamos que nossa conexão espiritual se fragilize. Mas assim como com qualquer pecado há esperança, Deus nos oferece a chance de nos arrependermos e sermos restaurados. A masturbação é um tema que muitas vezes evitamos falar, mas é necessário. A Bíblia não menciona diretamente essa prática, mas os princípios que encontramos nas Escrituras nos orientam a respeito da pureza do corpo e da mente. Em 1 Coríntios 6,19, Paulo nos lembra: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês? Isso indica a seriedade com que Deus trata a santidade de nosso corpo. A masturbação, embora muitas vezes vista como um pecado menor ou particular, está quase sempre associada a pensamentos impuros e desejos que nos afastam da pureza que Deus espera de nós.
Esse pecado vai além do ato físico. Ele envolve uma batalha interna com nossa mente e nossos pensamentos, que podem ser corrompidos por fantasias impuras. E não é incomum que, após cometer esse ato, a pessoa sinta culpa, vergonha e uma sensação de distanciamento de Deus. Isso acontece porque, além de gerar mudanças físicas no corpo, como a perda de energia e motivação, espiritualmente ele contamina nossa alma e enfraquece nosso espírito. Pecado 2. Pornografia. A armadilha da imoralidade sexual. A pornografia é um dos maiores desafios de pureza sexual que enfrentamos hoje. A acessibilidade e normalização desse conteúdo tornaram esse pecado muito comum, mas isso não significa que ele seja menos destrutivo. Jesus foi bem claro sobre o perigo de pensamentos impuros. Qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério com ela. Mateus 5:28. A pornografia é exatamente isso, um adultério cometido em nossa mente e coração. O grande problema da pornografia é que ela distorce completamente o plano de Deus para a sexualidade. Ao invés de ser uma expressão de amor e intimidade dentro do casamento, a pornografia transforma o sexo em um ato egoísta, onde o prazer próprio é colocado acima do respeito e dignidade do outro. Isso destrói nossa visão do que é puro e sagrado, e pior, pode afetar diretamente nossos relacionamentos. Quantos casamentos não foram destruídos por causa da pornografia? Ela quebra a confiança, impede a verdadeira intimidade e alimenta expectativas irreais sobre o sexo. Além disso, a pornografia também causa isolamento. Quem consome esse tipo de conteúdo frequentemente começa a se afastar do cônjuge, a perder o interesse por relações reais e a criar uma visão distorcida das pessoas como objetos. Isso leva a uma desconexão emocional e espiritual, e, infelizmente, os efeitos vão além da vida pessoal. Estudos mostram que o aumento da hipersexualização na mídia e na pornografia está ligado ao aumento da violência contra as mulheres, uma consequência direta da objetificação. Espiritualmente, a pornografia coloca uma barreira entre nós e Deus. Quem está preso nesse vício sente uma dificuldade crescente de se conectar com Deus, porque a alma está enfraquecida. E esse é o plano do inimigo: nos afastar da pureza e nos manter presos em ciclos de culpa e vergonha. Mas há uma saída. Deus, em sua graça, está pronto para perdoar e restaurar aqueles que se arrependem. Embora as cicatrizes emocionais e espirituais possam ser profundas, com o tempo e a graça divina, é possível superar os efeitos devastadores da pornografia. Pecado 3. Fornicação. Uma conexão que vai além do físico. A fornicação, que é o ato sexual fora do casamento, é outro pecado que traz sérias consequências, tanto para o corpo quanto para o espírito. Como mencionado em 1 Coríntios 6:18, quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. O sexo foi criado por Deus para ser muito mais do que um ato físico. Ele é uma união espiritual profunda entre duas pessoas. Quando essa união acontece fora dos planos de Deus, ela pode trazer confusão, dor e um distanciamento do propósito divino. Muitos jovens cristãos lutam contra o desejo sexual, e isso é uma batalha real. No entanto, quando caímos no pecado da fornicação, isso afeta a nossa capacidade de ter relacionamentos sólidos e estáveis. Relacionamentos que começam com fornicação muitas vezes carecem de um alicerce espiritual, e a dor emocional resultante pode ser devastadora. A fornicação não apenas cria uma barreira entre nós e Deus, mas também impede que vivamos plenamente o propósito que Ele tem para nossas vidas. Quando estamos presos nesse pecado, sentimos uma desconexão da presença de Deus, e isso pode atrasar ou até destruir os planos que Ele preparou para nós. No entanto, Deus oferece o perdão e a chance de um novo começo. Mesmo que as consequências emocionais e espirituais da fornicação sejam profundas, a graça de Deus pode curar essas feridas e nos levar de volta ao caminho certo. Pecado 4. Adultério. A destruição da confiança e da alma. Por fim, o adultério. Este é um dos pecados mais dolorosos,
pois envolve uma traição direta, não só contra o cônjuge, mas contra Deus. Em Provérbios 6:32, a Bíblia diz: "Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, destrói a si mesmo." O adultério corrói a alma e destrói a confiança, tanto em relacionamentos terrenos, quanto na nossa relação com Deus. Quando olhamos para a história de Davi e Batseba, vemos como um ato de adultério pode ter consequências devastadoras. Davi enfrentou inúmeras tragédias familiares e emocionais por causa desse pecado. Mesmo após o arrependimento, as cicatrizes emocionais permaneceram e sua família sofreu as consequências. O adultério destrói casamentos que foram instituídos por Deus como alianças sagradas. E embora haja perdão e restauração para quem se arrepende, as cicatrizes espirituais e emocionais são profundas. A vergonha, o remorso e a culpa podem nos afastar da comunhão com Deus e com nossos entes queridos. Mas assim como para Davi, há redenção. Deus oferece cura e restauração, mesmo para o pecado do adultério. Mas é essencial reconhecer o erro e buscar a graça de Cristo para superar as consequências desse pecado. Conclusão: esses 4 pecados, masturbação, pornografia, fornicação e adultério, são armadilhas espirituais que podem destruir nossa relação com Deus. No entanto, há esperança. Não importa quão profundo você tenha caído, a graça de Deus é maior. O primeiro passo é reconhecer que precisamos de sua misericórdia e ajuda para superar essas tentações. Quando buscamos a santidade e o domínio próprio, experimentamos a verdadeira liberdade. Se você sente que está preso em algum desses pecados, saiba que Deus está pronto para te perdoar e te restaurar. A transformação começa com o arrependimento sincero e com a busca por uma vida de pureza. Lembre-se, Deus nos criou para viver em comunhão com Ele, e sua graça é suficiente para nos libertar de qualquer prisão. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor meu Deus, venho à tua presença com o coração quebrantado e humilde, reconhecendo meus pecados e falhas diante de ti. Assim como Davi clamou, eu também te peço. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Perdoa-me por todas as vezes que me deixei levar pelos desejos da carne e pelas práticas de imoralidade que afastaram meu coração de ti. Eu reconheço que pequei contra ti e que preciso desesperadamente da tua misericórdia. Senhor, quebra todo o laço de pecado que ainda me prende e toda influência maligna sobre minha vida sexual. Purifica-me completamente. Eu não quero mais viver preso a esses hábitos destrutivos, mas quero ser livre em ti. Renova a minha mente, limpa os meus pensamentos e faz com que meus olhos se voltem para a tua santidade. Que o teu Espírito Santo preencha cada vazio dentro de mim. Guia-me em caminhos de justiça e retidão. Ajuda-me a viver uma vida de pureza, Senhor, onde meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações reflitam a tua vontade e o teu amor. Eu entrego a ti meu coração, minha mente e meu corpo. Fortalece-me para resistir às tentações e que a tua graça me sustente todos os dias. Eu confio no teu poder transformador, sabendo que em ti há renovação e cura. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se você concorda com esta oração, declare seu amém aqui nos comentários. Eu espero que esta oração e mensagem tenham aberto seus olhos para as armadilhas que o inimigo pode estar usando para te manter distante de Deus. Lembre-se de manter uma vida de oração e leitura da palavra para fortalecer sua fé e conexão com o Senhor.